Olá! No Brasil, mais de 1 milhão de abortos são realizados todos os anos. Cerca de 250 mil mulheres morrem após a prática e outras milhares ficam com sequelas irreversíveis. No nosso país, o aborto continua tipificado como crime contra a vida humana e prevê detenção de 1 a 3 anos de prisão para as gestantes e de 4 a 10 anos para o médico ou pessoa que colaborar para a retirada do feto sem consentimento judicial. Mas afinal, o que mudou desde que o Código Penal foi redigido em 1940? Quando a mulher pode fazer o aborto? Em quais situações sociais, técnicas e jurídicas ele é permitido? O que pensa a medicina e as religiões sobre este tema? Estas e outras respostas serão esclarecidas a partir de agora no seu Justiça em Foco. Passam-se décadas e os brasileiros ainda acumulam dúvidas sobre a legalização, riscos e espiritualidade quando o assunto é aborto. Aspectos jurídicos e sociais do aborto é o tema do Justiça em Foco de hoje. Aqui no nosso estúdio, direto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de direito Marcos Bandeira, o médico Gessé Brandão, representante da Bahia no Conselho Federal de Medicina, e a teóloga Bianca Daebes. Doutor Gessé, eu começo com o senhor. O que é o aborto? Olha, Marco, o aborto é um conjunto de técnicas, de procedimentos médicos que se utiliza para socorrer as mulheres que são surpreendidas com uma gravidez indesejável e que precisa de interromper essa gestação. A medicina humana desenvolveu várias técnicas e hoje, no mundo inteiro, esse procedimento ele é seguro, ele é praticamente sem morbidade, sem mortalidade, e as mulheres hoje, então, dispõem de técnicas para a interrupção dessa gravidez indesejada, de forma que o abortamento é fundamentalmente a interrupção de uma gravidez indesejada em condições de segurança para a mulher. E Bianca, o que é que as religiões pensam sobre o aborto? De um modo geral, a gente pode dizer que a religião tem por fundamento preservar a vida, né? Então, com essa perspectiva de preservar a vida, é que as religiões se colocam fundamentalmente contra a prática do aborto. Agora, eu penso que cabe a pergunta de que vida interessa as religiões preservarem. E por que eu estou colocando isso? Porque a discussão em relação ao aborto gira em torno da vida humana, mas a condição humana é uma condição historicamente construída. Durante muito tempo, nós podemos perceber que os negros não foram humanos. Eram vidas que não interessavam ser protegida, nem tutelada, né, pelo direito e pela igreja. Os índios da América Latina, né, e da América do Norte, de um modo geral, não eram vidas que interessavam a igreja como um todo, em todos os seus segmentos, proteger. A mulher, né, por que a mulher é a única responsável legal pela prática do aborto, quando a gestação não é um ato único, porque ela tem uma concepção histórica baseada na perspectiva teológica da igreja de que a mulher é um ser inferior, né? Tomás de Aquino diz isso claramente no De Trinitate, inspirado numa teoria aristotélica de que a mulher é um ser humano bastardo, é um homem que não deu certo e a natureza, para não desperdiçá-lo, transformou em mulher. Desse modo, ela precisa ser tutelada, ela precisa ser guiada, né? E isso foi parar no Código de Direito Canônico e no nosso Código de Direito Civil no Brasil, que até 2002 traziam essas mesmas concepções que o Código de Direito Canônico. Doutor Marcos, existe punição? Que tipo de pena é dada a uma pessoa que pratica o aborto? Olha, o aborto ele é tipificado, né, como crime contra a vida. E a lei prevê, o Código Penal nosso de 1940 prevê a pena, né, que varia, são 4 tipos legais, né, da gestante, de terceiros também, o aborto consentido, aquele não consentido, o autoaborto.
penas que variam, né, de 3 anos até 10 anos. Né? Existe também as hipóteses que excluem a criminalidade, né, que é o aborto necessário, aquele que é feito para preservar a vida da gestante, e também o aborto ético ou humanitário, né, que é aquele decorrente do estupro. Então, essas 2 exceções, né, hoje se permite perfeitamente que o médico faça a interrupção da gravidez nessas 2 hipóteses. Recentemente, por construções jurisprudencial dos tribunais superiores, também está se estendendo essa possibilidade para o caso dos fetos anencefálicos, né? Porque é uma situação que não há bem jurídico a ser tutelado, já que a possibilidade de morte é 100%. Doutor, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse caso dos anencefálicos, mas antes eu queria saber do senhor, doutor Gessé, existem dados, né, do Ministério da Saúde que dizem que para cada 3 bebês nascidos vivos, um aborto é praticado de forma intencional. Por que esse crescimento tão grande? Olha, Marcos, eu diria a você o seguinte, que a concepção, a gravidez indesejada, ou seja, a mulher que se surpreende grávida sem que tivesse programado, é uma situação que atinge a todas as mulheres do mundo, na Europa, na América do Norte, Canadá, independe de nível de civilidade, essa situação de gravidez indesejada. É evidente que aqui na América Latina e nos países africanos, o número de abortamento é maior do que na Europa e na América do Norte, porque a gente sabe que a ignorância, que a falta de acesso ao conhecimento da anticoncepção, a falta de dinheiro para você ter um bom método de contraceptivo, tudo isso determina um aumento no número de gravidez indesejada. Mas o ato do encontro amoroso não é um ato racional. É por isso que a mulher pode ser PhD em cultura humanística, mas ela também está exposta a uma gravidez indesejada, até porque, dentre outras situações, você pode ter uma relação sexual e que haja, por exemplo, a ruptura da camisinha. Então, aí há um encontro entre o óvulo e o espermatozoide, independente do desejo de ambos os parceiros que participaram daquela relação. E mais ainda, o ato de encontrar amorosamente não obedece aos limites da razão. O encontro amoroso, a vontade de ser aceito, a vontade de ter um parceiro, isso tudo tira a pessoa da sua plenitude racional e faz com que o ato se encontre e a gravidez aconteça. Então não adianta a gente, com recursos moralistas, querer deixar de reconhecer essa realidade, que é a paixão, a força da paixão, embotando a razão e o encontro amoroso acontecendo e a gravidez indesejada se estabelecendo. De forma que isso é um problema eterno, onde enquanto existir homem e mulher com atratividade e com a força da vontade de preservar o Homo sapiens no planeta Terra, vai ter o encontro amoroso e a gravidez indesejada. Ok, doutor, você está assistindo Justiça em Foco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Esse é meu pai. É direito de toda criança ou adolescente ter a paternidade constando em seu registro de nascimento. Mãe, pai, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples. Procurem o cartório de registro civil mais perto de vocês ou um posto do Balcão de Justiça e Cidadania e participem do programa Pai Presente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera.
60 mil novos casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados somente em 2012. Além de cruel, a violência contra crianças e adolescentes provoca danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das vítimas. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Aspectos jurídicos e sociais do aborto é o tema do Justiça em Foco de hoje. Aqui no estúdio, direto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de direito Marcos Bandeira, o médico Gessé Brandão, representante da Bahia no Conselho Federal de Medicina, e a teóloga Bianca Daebes. Nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. O que a população baiana acha sobre o aborto? Vamos ver? Eu sou contra, mas é um impasse, né? Eu acho que quando uma mulher é violentada sexualmente e tem essa questão da violência sexual, acredito que aí há um poder de escolha, mas é uma vida que está sendo gerada, então é uma questão muito delicada. Pelos princípios religiosos, porque Deus condena o aborto, né? E, além de tudo, é um crime, né? Um assassinato de um ser que está se formando. Eu sou favorável, acho que a mulher tem o direito de decidir o que ela quer fazer com o seu corpo, com a sua vida. Afinal de contas, ela que gera essa criança, ela que cuida depois. Então, eu acho que a mulher tem o direito de decidir. Acho que a criança não tem nada a ver, né? Acho que tem tantos modos de prevenção e tudo que justifica, né? De tirar a vida de uma pessoa inocente. Para falar desse assunto, primeiro eu preciso falar da vida. Eu sou a favor da vida. Então, acho que nós devemos tomar todo o cuidado para preservar a vida, para que as pessoas, as mulheres e os homens tenham a alegria de poeticamente ver a vida despontar e se afirmar. Pois é, vemos aí que as visões são muito diferentes. Doutor Marcos, o senhor tem uma decisão que foi objeto do voto do ministro Joaquim Barbosa, do STF. Essa decisão autorizava um aborto terapêutico de um anencéfalo. Qual foi o fundamento? Olha, basicamente, nós lastreamos a decisão em 3 fundamentos. Primeiro, que, embora houvesse a priori uma tipicidade formal, não havia uma tipicidade material, ou seja, não havia o resultado jurídico, já que não havia bem a ser tutelado, já que em 100% dos casos é morte, né? Principalmente ocorre também a morte intrauterina, em 65% dos casos. O outro fundamento foi um fundamento da doutrina de Zaffaroni, que fala da tipicidade conglobante, pela qual não pode o ordenamento jurídico conter antinomias. Então, se há uma lei do transplante de 97 que permite a retirada dos órgãos, né, da pessoa que teve morte cerebral, por que não se permitir, porque seria proibido em relação ao feto anencefálico? Então, nesse caso também, dentro da visão da tipicidade material, não haveria crime, né? Depois também nós fundamentamos em cima da dignidade da mulher, da gestante, o poder que ela tem, a autonomia que ela tem de fazer escolhas. E ela, vamos dizer assim, o Estado não pode tirar esse direito da gestante de, vamos dizer assim, fazer uma intervenção terapêutica de um parto, de um feto que não vai ter vida. Ou seja, as pessoas não vão se preparar para festejar o nascimento de alguém, mas para participar de um funeral. Então, por essa razão, nós decidimos, nesse sentido, autorizando a interrupção terapêutica do parto dessa gestante. Uma decisão com certeza bastante difícil. E a Central de Jornalismo do Jus TV foi conhecer de perto um hospital público que chega a realizar cerca de 100 abortos legais por mês aqui em Salvador. Vamos acompanhar. Olhar distante, mãos inquietas. Essa jovem de 18 anos dá sinais de que ainda não acordou do pesadelo que vive há 3 meses.
Foi violentada, engravidou e se recupera no hospital onde foi submetida a um aborto. Elas ficam muito fragilizadas emocionalmente, né? Algumas até têm alguns sintomas físicos, né? De ansiedade, de, por exemplo, sentir taquicardia, né? De ter medo de sair na rua, de ter medo de ter contato com o sexo oposto, muita tristeza, choro, né? Inclusive a depressão, né? O IPERBA, Instituto de Perinatologia da Bahia, realiza, em média, cerca de 100 abortos por mês. Entre 2007 e 2012, foram realizados 7.500 procedimentos. Uma equipe multidisciplinar é responsável pelo atendimento das mulheres que buscam o serviço. Assistentes sociais, médicos, enfermeiros e psicólogos dão o suporte necessário nesse momento de fragilidade. Além da violência que ela sofre, né, que no caso é o estupro, né, violência sexual, o próprio aborto, né, pode ser considerado também uma violência, porque não deixa de ser um procedimento invasivo, né, no corpo da mulher, né, e que causa uma repercussão depois. Doutor Gessé, como nós vimos na matéria, é importante que haja uma equipe multidisciplinar para receber essa mulher que chega numa situação realmente bastante delicada. Quais são os critérios objetivos para que seja realizado esse aborto legal? Olha, essa questão que envolve a interrupção de uma gestação foi, é e será eternamente um choque, um trauma, uma dificuldade. Tanto para a mulher, porque mulher nenhuma naturalmente está equipada emocionalmente, psicologicamente, para fazer um aborto. E nós médicos também não estamos preparados, não somos treinados para isso. Essa situação é uma situação extraordinária, é uma situação de trauma para todos nós. Entretanto, nós entendemos que é uma situação universal, eterna, e que nós, técnicos, nós, justiça, os pensadores, os filósofos, os religiosos, temos que nos entender para encarar essa realidade concreta e indiscutível de uma forma que seja bom para todos os personagens Mas existem envolvidos. esses critérios objetivos para fazer o aborto? Olha, nós estamos construindo. O Congresso Nacional está reunido com a comissão de notáveis, juristas, filósofos, religiosos, médicos, construindo essas regras para que possamos modernizar essa situação, porque o nosso Código Penal é de 1940 e ele só, como o doutor juiz já disse aqui, ele só prevê o abortamento não criminoso na situação do estupro, a mulher que engravidou porque foi vítima de um estupro, ou em situação onde levar a continuação daquela gravidez represente um risco de morte para aquela mulher. Então, a legislação brasileira hoje reconhece essas duas situações e as mulheres, então, podem fazer essa interrupção sem problema com a justiça. Inclusive, assim, essa situação nos leva a refletir que a gente precisa avançar nessa temática justamente no sentido de criar critérios objetivos, até para regulamentar isso. Porque, na verdade, alguma gestante pode chegar lá e dizer assim, olha, eu sofri um estupro. Mas, na verdade, ela está mascarando uma situação, né? Muitas vezes ela queria um menino, veio a menina, e, enfim, vamos dizer assim, um motivo que não seja um motivo relevante, um motivo banal qualquer. E aí, dentro disso aí, ela vai e faz o aborto. Então, acho que há uma necessidade de se avançar no tema, de se regulamentar, né, para criar realmente critérios objetivos. Eu queria só fazer algumas observações em relação a critérios de atendimento a mulheres em situação de aborto. Nós temos 3 situações que já foi abordada, tanto por Dr. Gessé quanto por Dr. Marcos, mas eu queria deixar claro o seguinte, a saúde no Brasil é um direito público subjetivo. Então, isso significa que a mulher, para ter atendimento num determinado hospital de referência para fazer o aborto legal, ela precisa ter estabelecido esses critérios, que, como nós vimos aqui, ninguém consegue defini-los. A outra questão é uma mulher que fez um aborto
em situação de clandestinidade e procura o Sistema Único de Saúde, onde ela normalmente é mal atendida, né, por uma série de fatores, inclusive porque as pessoas olham essas mulheres, que na sua grande maioria são empobrecidas, né, e aí o princípio da dignidade da pessoa humana, nada disso é levado em conta, e aí ela ainda sofre mais maus tratos, mas ela tem o direito legal de ser atendida em qualquer hospital. Ela e qualquer outro cidadão que procura o Sistema Único de Saúde precisando dele. É isso, mas doutor Gessé, para procurar um serviço como esse, a mulher precisa ter ido antes à delegacia, outro serviço de atendimento? Não. Ela é dotada da capacidade de ir aos serviços do sistema público e manifestar o que aconteceu com ela, se foi vítima de um estupro, ou se ela está com a sua saúde abalada e o médico diagnosticou que a continuidade daquela gestação pode trazer risco de vida para aquela mulher. E nessas duas situações, ela vai ao serviço público e tem o direito de fazer a interrupção da sua gravidez. Mas nós queremos avançar. A sociedade brasileira precisa, na minha opinião, na visão da medicina brasileira, nós precisamos criar novas situações que possa permitir a nossas mulheres, 1 milhão de mulheres que fazem aborto clandestinamente no Brasil, número em torno desse, que mostra que isso é um problema de saúde pública grave, importante, das quais centenas de mulheres terminam perdendo as suas vidas, mulheres jovens, mulheres em plena vida biológica e funcional, e isso precisa ser regulamentado. É por isso que o Congresso Nacional está com uma comissão de pessoas preparadas para atualizar o Código Penal, criando novas situações que permitam a mulher fazer a interrupção de uma gravidez indesejada. Doutor Marcos? Olha, diante do que foi exposto aqui pelo doutor Gessé e Bianca, o que a gente percebe é que há uma criminalização da pobreza, né? A permanecer esse estado de coisa, a tipificação penal como está nos moldes atuais, há na verdade isso, uma criminalização da pobreza, porque aquelas pessoas que têm uma condição econômica melhor terão acesso a uma saúde com todas as possibilidades de não ter maiores complicações. Infelizmente, as pessoas menos favorecidas ficarão realmente com dificuldades. Sobre isso, nós vamos continuar conversando no próximo bloco. O Justiça em Foco volta daqui a pouco. Aguarde e continue acompanhando o tema de hoje sobre o aborto. A Justiça da Bahia na palma de sua mão. O TJ Mobile é um aplicativo que possibilita acompanhar de forma simplificada o andamento dos processos em todas as instâncias do Judiciário. Para baixar o aplicativo, é fácil e gratuito. Basta acessar o novo portal do Tribunal de Justiça. Modernizar e facilitar o acesso ao serviço do Judiciário. Esse é o nosso compromisso. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. A cada 8 minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. E 48% dos casos de agressão a essas crianças e adolescentes foram praticados por integrantes da própria família. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Aspectos jurídicos e sociais do aborto é o tema de hoje do Justiça em Foco. Aqui no estúdio, direto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de direito Marcos Bandeira, o médico Gessé Brandão, representante da Bahia no Conselho Federal de Medicina, e a teóloga Bianca Daebes.
O Centro de Direitos Reprodutivos, que é uma ONG com sede em Nova York, pesquisou o tema em 196 países e diagnosticou que o aborto é tratado no Brasil exatamente como acontece em países muito pobres e sem desenvolvimento social, como o Haiti, Paraguai e o Burundi, na África. Mas afinal, Bianca, será que os brasileiros estão assim tão presos e reféns ao moralismo? Olha, a gente precisa entender que quando a gente fala de moral, a gente está falando do código de valores, né, que formam os critérios de avaliação do brasileiro de um modo geral. E dentro desse critério de valores, você tem toda uma relação ideológica do cristianismo, que por 4 séculos foi considerada religião oficial do país. Isso significa dizer que além de crime, é pecado. E o pecado é uma questão moral, é uma questão capital simbólico muito forte, como diria Bourdieu, e que é manipulado de uma forma muito concreta, inclusive dentro da perspectiva política, porque, por exemplo, a gente tem 2 décadas de uma proposta de descriminalização do aborto sendo tramitada, 2 décadas, e várias tentativas de arquivamento. Por quê? Porque junta uma bancada, né, a quem não interessa a discussão do aborto, para fazer um lobby contra a discussão e, no final das contas, a gente vai estar tratando do ponto de vista religioso como uma questão que é de saúde pública, que é para ser tratada do ponto de vista laico. Então, a questão moral ainda é extremamente forte, mas se a gente não tiver outros momentos como esse, se a gente não tiver essa discussão nas escolas, se a gente não tiver essa discussão sendo mobilizada na sociedade civil, a gente não consegue pressionar, né, o legislativo, e a gente não consegue fazer com que essas pessoas entendam que o que é um direito não pode ser percebido como um pecado. Doutor Gessé, pela primeira vez o Conselho Federal de Medicina se posicionou sobre o caso, né? E sugeriu à comissão do Senado que estuda a reforma do Código Penal, né, que o aborto seja liberado até o 3º mês. O que é que isso significa? É verdade, Marcos. Nós, a medicina brasileira, nos reunimos na primeira semana do mês de março, agora em Belém, para consensuar internamente dentro da classe médica brasileira qual a posição majoritária entre nós a respeito da descriminalização do aborto. Ou seja, essa comissão do Congresso Nacional que está discutindo essa questão e está formatando um anteprojeto para modernizar o nosso Código Penal, que, como já falou, o doutor Juiz já falou que ele é de 1940, ele precisa ser modernizado. Eles oficiaram o Conselho Federal de Medicina perguntando qual era a posição da medicina brasileira sobre essa questão. E nós, então, majoritariamente, decidimos que a medicina brasileira entende que, baseado no princípio da autonomia, a mulher brasileira, a semelhança da mulher do todo o Ocidente desenvolvido, a Europa Ocidental, a América do Norte, a nossa mulher tem autonomia, tem civilidade, tem condições psicológicas de decidir plenamente sobre seu corpo, sobre sua vida, sobre seu destino. E, nesse sentido, a interrupção de uma gravidez indesejável, é legítimo que essa mulher possa decidir soberanamente, depois de informada os problemas, depois de informada que tem possibilidades, inclusive, de adoção, se ela quiser levar aquela gravidez que ela entende que não é o momento existencial adequado para que ela venha a ter um filho, a conceber um filho. Essa mulher tem esse direito sagrado de resolver sobre essa questão. É isso, existe um dado que diz que o aborto é o 3º caso de morte entre mulheres no país. Será que para a gente diminuir esse número tão grande de pessoas que perdem a vida por conta disso, não seria interessante haver realmente uma discussão e uma legalização do aborto? Ô Marco, eu preciso dizer como médico, que no Brasil, como o doutor Juiz, o doutor Marcos já falou, há uma injustiça a ser corrigida, porque as mulheres que morrem decorrente do aborto são mulheres pobres, negras, das periferias. As mulheres ricas, as mulheres que têm condição econômica, ela tem acesso à sua interrupção de gravidez igual às mulheres europeias. Nenhuma morre, todas sobrevivem bem e sem sequela nenhuma. Bianca, você concorda também com isso? A descriminalização diminuiria esses números?
a discriminação diminuiria esses números, mas ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. A gente precisa de política pública efetiva. Aborto no Brasil é uma condição endêmica. Vou lhe dizer, dentro dessa estrutura, o que se propõe hoje é um aborto humanizado. No que é que consiste um aborto humanizado? A mulher procura o Sistema Único de Saúde e informa que quer fazer um aborto. É garantido para ela, o projeto é até a 7ª semana, né, de gravidez. 7ª semana não, desculpe, 12ª. Até a 12ª semana. 12ª semana. Terceiro mês. O projeto que a gente tem no Brasil é até a 12ª semana. E aí ela procura e é atendida por uma equipe multidisciplinar composta minimamente por um médico, um assistente social e um psicólogo, que vai informar ela sobre os riscos de um aborto, os riscos físicos, psicológicos e sociais. E vai indicar outras possibilidades. O professor, o doutor Gessé, já trouxe para a gente a adoção, por exemplo. E aí ela tem um prazo de 5 dias para decidir se quer ou não fazer o procedimento. Uma vez decidindo pelo procedimento, ela tem um acompanhamento médico para dizer para ela qual é o melhor método contraceptivo e ela sai da unidade medicada. Ou seja, essa é uma tentativa de diminuir a morte de mulheres, que é a 3ª causa de morte materna no Brasil, e também de evitar o 2º aborto. Porque o grande argumento de quem não quer descriminalizar é porque acha que se descriminalizar, as mulheres vão amanhã todas correr para o SUS para fazer um aborto, como se aborto fosse um grande prazer. Não é. É uma situação muito difícil. Inclusive porque no primeiro mundo, onde a interrupção de gravidez é descriminalizada, a quantidade de abortos são menores do que nos países que é criminalizado. Porque se evita o 2º aborto. A medida do aborto humanizado, o objetivo é reduzir a morte de mulheres, a morte materna, né? E evitar o 2º aborto. Olha, a grande questão que eu vejo é que nós temos um legislativo extremamente conservador, não consegue avançar em razão de bancadas religiosas, né, o que a gente percebe. E aí o que acontece? É como Bianca falou, essa questão do aborto não é questão meramente religiosa. É lógico que ela passa por uma leitura moral, mas ela é uma questão principalmente de saúde pública, não é verdade? E o direito penal não serve para tutelar ideologias ou religiões. Ela serve para tutelar bens juridicamente relevantes para a coexistência social. Então, cabe, na verdade, nossos legisladores avançar nesse tema. É lógico que o judiciário hoje, dentro da política do ativismo judiciário, da judicialização de políticas públicas, tem avançado nesses temas, né? Mas é necessário também que haja, vamos dizer assim, uma maior, vamos dizer assim, engajamento nesses temas por parte do legislativo, que está engessado e é extremamente conservador nesses temas. Bem, eu sei que vocês ainda teriam muita coisa para colocar, mas infelizmente o programa Justiça em Foco de hoje chega ao fim. Bem, esperamos ter contribuído para esclarecer algumas de suas dúvidas sobre o tema e vamos torcer para que haja um processo de amadurecimento da sociedade sobre esse assunto. Agradecemos aos nossos convidados pela colaboração e você que nos assiste, envie sugestões de pauta através do e-mail que aparece aí na sua tela. E não esqueça que esse é um canal dedicado a você, cidadão. Nos veremos na próxima semana. Até lá!